a pesquisa sobre a tecnologia da escultura policromada em Minas Gerais, ela começou na década de 90, com a professora emérita Beatriz Coelho, ela que criou esse curso de especialização na UFMG, e ela, num determinado momento, né, quando ela foi diretora do SECOR, e depois quando ela criou o curso, ela começou a trabalhar com pesquisa sobre a escultura policromada. Então, ela foi pioneira, né, na pesquisa sobre a tecnologia, e a pesquisa começou pensando numa análise interdisciplinar dessas esculturas. Então, foram escolhidas esculturas principalmente de Minas Gerais, e a obra de arte era a principal fonte da pesquisa. E uma das coisas que estava incluída na pesquisa era a análise anatômica da madeira. E na época, né, década de 90, a professora Beatriz, ela fez uma parceria com o Dr. Pedro Luiz Braga Lisboa, lá de Belém do Pará, do Museu Emílio Guild. Então, a Beatriz tem um trabalho pioneiro que foi publicado no IIC, está aí a data dele, em 1992, que foi uma contribuição ao estudo do Aleijadinho, o mais importante escultor do Brasil colonial, é um artigo de 92. E o doutor Pedro Lisboa também, na época, publicou numa revista que chamava Ciência Hoje, que chama Uma Madeira Muito Usada no Barroco Mineiro. Então, essa história, né, é de uma longa data, e eu fui aluna da professora Beatriz, quando eu fui aluna desse curso de especialização, e depois eu passei num concurso para professora de conservação e restauração de escultura em madeira policromada. E aí eu quis continuar, né, esse trabalho desenvolvido na pesquisa, que eu era bolsista dela, e aí quando eu entrei como professora... Como é que vai? Está travado. Ah, não tem. Tá. Bom, aí, o que a Beatriz estava fazendo nessa época? Ela escolheu duas esculturas muito importantes em Minas Gerais. Importantes por quê? Primeiro, porque elas têm documento. Existe um documento que fala: paguei pelo feitio dos dois santos, e assina Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, que são essas duas esculturas que estão lá na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, aqui em Minas Gerais. Então, existe um documento de que Aleijadinho, né, é o autor dessas duas obras. Elas têm mais ou menos uma altura, né, um tamanho natural, de 1,60 m, e a Beatriz começou a fazer o trabalho com essas duas obras. Então, era uma pesquisa interdisciplinar, estudávamos as obras, né, elas foram retiradas do altar, e nós começamos a estudar essa obra, tendo como principal fonte a própria obra mesmo. E foi feita a análise da madeira pelo Dr. Pedro Lisboa, e aí, já citando um trecho, né, do Dr. Pedro Lisboa, a identificação de uma madeira pela anatomia não permite, infelizmente, identificar a espécie com absoluta segurança. Podemos dizer, entretanto, que a comparação das amostras retiradas das esculturas com amostras conservadas na xiloteca mostrou que elas têm maior afinidade com a Cedrela Fissilzel, apesar da diferença ser pequena. Ou seja, na verdade, né, ele falava da identificação do gênero. A espécie, né, é pela localização geográfica, né, dessa obra estar em Minas Gerais. Então, e esse trabalho também, ele tem no SEIB publicado, se alguém tiver interesse, e o SEIB tem também muita revista publicada com acesso gratuito e digital. Bom, depois que a professora Beatriz aposentou, né, e eu continuei trabalhando com
como professora de restauração de escultura. O que aconteceu? Nós tínhamos um curso de especialização e, naquele momento, em 2008, né, nós tínhamos a oportunidade de criar um curso novo com o projeto Reúne, né, que era a criação de cursos novos na universidade. Então, foi o momento que a gente decidiu transformar uma experiência da especialização de muitos anos e criar uma graduação. Então, foi um projeto muito ambicioso, porque a gente não tinha espaço, não tinha professores, nós não tínhamos absolutamente nada, só tínhamos um espaço pequeno, porque a especialização antigamente ela era para 13 alunos que vinham do Brasil inteiro, de vários locais, alunos que já tinham passado por uma graduação, né? E agora a proposta nossa era trabalhar, criar um bacharelado com alunos que estavam vindo, sei lá de onde, né? Com 18 anos, ou com 30, ou 40, sei lá. Enfim, foi um projeto que nós não tínhamos como fugir dele, porque a especialização já não tinha mais condição de funcionar, porque nós, os professores, se aposentássemos, nós não poderíamos mais ter vaga, então tínhamos que criar uma graduação de todo jeito. Então, essa aí é a primeira turma, a turma de 2008, e aí nós criamos uma disciplina que chamava-se Seminário de Botânica. E aí nós começamos plantando um cedro, né, que a gente já sabia, né, da grande utilização do cedro na escultura em madeira policromada, então tem aí os alunos plantando essa árvore aí no estacionamento da Escola de Belas Artes. Agora tem uma história aqui engraçada para contar. Plantamos a árvore, tudo bem. Passou o tempo, ela foi crescendo, e um belo dia, estou eu chegando no estacionamento da Belas Artes, o pessoal estava já com ela arrancada para transferir ela para o horto florestal, porque tinha um projeto de ampliação da Escola de Belas Artes e essa árvore não poderia ter sido plantada nesse lugar. Então, ela foi levada para um outro lugar no horto, depois eu consegui plantar ela num outro lugar, só que esse cedro é tão resistente, tão resiliente, ele queria tanto ficar nesse lugar, que ele brotou de novo. Então, o filho desse que está aí hoje já é bem grande e está lá na Escola de Belas Artes, que é uma marca da criação aí do nosso curso. Bom, o que aconteceu? Eu sentia muita necessidade, né, como professora, de que os alunos compreendessem o que era a identificação da madeira. Não que eles precisassem ser botânicos, né, ter uma formação específica nessa área, mas eu achava muito importante esse conhecimento. Então, como a Beatriz tinha parceria lá com o Pedro Lisboa, eu fui procurar uma parceria mais perto e aí consegui uma parceria com o professor Geraldo Zenide, do IPT, hoje ele também já é aposentado, e ele foi de uma generosidade impressionante. A gente não tinha dinheiro para nada, mas só com a passagem, né, e a hospedagem, ele ficava aqui em Belo Horizonte com a gente durante 2 dias ou 3, se não me engano, né? Isso aí foi na década de 90. Isso aqui, gente, não é o curso de graduação, tá? É o antigo curso de especialização. Então, o que ele fazia? Ele vinha de São Paulo com aquela faca enorme, né? Passava pelo aeroporto com uma faca e com várias amostras de madeira, e ele trazia cedro e trazia outras diversas madeiras para os alunos fazerem a identificação. E também interessante, que eu vou pôr o cursor aqui, ó, a gente tinha também várias amostras de madeira de um marceneiro que trabalhava para a gente, só que todas com um nome popular. Então, ele conhecia muito a madeira, né? Ele sabia pelas características organolépticas, né? Pelo aspecto visual, pelo cheiro, pela cor. E aí o Zenide fez olhou para todas essas madeiras e falou assim: olha, Regina, 90% certo, né? Está tudo com o nome popular, mas então chama atenção aqui a importância, né, de, claro, a gente ter um profissional especializado, né, na identificação, mas também para esse saber, né, popular de quem tem
esse conhecimento de estar convivendo e trabalhando com madeira há anos a fio. Então, aí, quando o curso de bacharelado foi criado em 2008, aí nós criamos também uma disciplina, mas aí começaram muitas dificuldades, porque também já não tinha mais dinheiro para trazer o especialista, enfim. Mas eu só falo aqui que é muito importante, né, que nós que temos na universidade, que trabalhamos com alunos, que eles tenham um pouco dessa experiência, porque ele não precisa saber identificar a madeira, mas ele precisa de saber o que é importante, né, para ele, se ele precisar de fazer uma identificação de uma madeira, quem ele deve procurar, ou que tipo de ajuda ele pode fazer para, por exemplo, remover uma amostra, coisas desse tipo. Bom, aí o Geraldo fazia com eles, né, essa chave aqui, né, de identificação macroscópica, e era uma coisa muito gostosa, né? Os alunos adoravam fazer esse trabalho aqui, né, usando aquele conta-fios, e pelo menos a gente chegava a entender um pouco, né, da anatomia do cedro, que era a madeira que interessava para a gente. Bom, e, paralelo a isso também, né, eu, como professora, eu senti necessidade de conhecer, aí eu já estou misturando a especialização com a graduação. Eu fui para São Paulo, para o IBT, e consegui, com o Geraldo, um estágio, para poder, fiquei lá uma semana, né, no laboratório, fazendo um cursinho simples, né, de identificação da madeira, identificação microscópica da madeira. E aqui eu resgatei essa semana essas fotos que eu tinha dessa época, lá na década de 90, né, quando eu passei lá pelo laboratório, né, todo o material que precisava, né, como que cortava, quer dizer, eu nunca consegui cortar, né, a madeira aí no micrótomo, nem fazer isso, nem sei se usa assim ainda hoje, mas eu tive essa experiência e foi muito importante, né, eu entender todo esse processo aí, porque eu estava ali como docente no curso para passar esse conhecimento para os alunos e esses alunos formados, se precisassem, depois eles iriam ter conhecimento para solicitar, né, identificação da madeira. Bom, então, no meu trabalho com a professora Beatriz, né, lá atrás, na década de 90, a gente estava estudando, né, essas duas imagens aí, que é o São Simão Stock e o São João da Cruz, que, como já disse, né, são de fatura, uma das poucas imagens que tem documento comprovatório de que é do Aleijadinho. Eu falo imagens assim de vulto, né, que pertencem a um retábulo, porque a gente tem toda a obra do Aleijadinho documentada lá em Congonhas do Campo. Mas essas duas imagens de Sabará, né, então a gente fez um estudo minucioso, essas duas imagens de 1,60 m, elas são ocas, no interior. Essa marca que eu estou fazendo aqui é porque elas têm um tampo aqui de madeira. E olhando a imagem, né, de perfil aqui, a gente vê como que ela é plana no verso, né, justamente para possibilitar a fatura desse tampo para ocar a imagem no seu interior. E não só, né, para que essa imagem fique mais leve, para ser transportada em procissão, mas principalmente pela técnica construtiva, né, da madeira, porque é um bloco muito volumoso de cedro, né? Se ela fosse uma madeira maciça, né, um bloco maciço, isso poderia possibilitar rachaduras futuras. Então, é uma técnica muito antiga usada para para que evitar rachadura nas imagens. Então, são várias as imagens que a gente encontra de tamanho, de grande dimensão, que são ocas justamente para evitar rachadura e não para aquela história do santo de pau oco, né? Porque eu nunca encontrei
Na minha vida de restauradora, eu nunca encontrei nem uma moedinha de ouro dentro de uma imagem, absolutamente nada. Então, esse mito aí do santo de pau oco, né? Pode até ser que um dia alguém escondeu alguma coisa dentro, mas isso faz parte da técnica construtiva da obra de maior dimensão. À medida que ela tem maior dimensão, ela precisa de ser ocada para evitar rachadura. Tanto é que essas esculturas de menor dimensão, elas não são ocas, são maciças. Marilene, você vai controlar meu tempo, tá? Bom, então, aqui estão as imagens do São Simão e do São João da Cruz, né? Obviamente, as mãos, né? Tanto a mão direita quanto a mão esquerda, são feitas em blocos separados. Isso é muito comum de encontrar na escultura, né, do século XVIII, né, XIX e por aí vai, porque são partes mais proeminentes da escultura e que não teria condição de ser feita no mesmo bloco da madeira, porque a estrutura da madeira ficaria muito frágil nessa região. Então, as mãos ou alguns blocos, né, que precisam ser feitos assim mais proeminentes, geralmente são blocos separados. E no caso das mãos, as fibras estão nesse sentido, que é para dar resistência à madeira. Então, a escultura tem aqui uma área oca no punho, aonde o bloco das mãos é encaixado, tanto no São Simão Stock, tá aqui, quanto no São João da Cruz. Opa, pulou. Ixi, tá pulando. Bom, essa daqui é uma imagem de Nossa Senhora das Mercês. Todas essas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas têm identificação da madeira e ela é cedro. Essa Nossa Senhora das Mercês, ela é uma escultura de menor dimensão, ela tem 82 centímetros, ela é maciça, feita principalmente num bloco principal. E aqui eu já mostro para vocês, né, o sistema de colocação dos olhos de vidro na escultura, em que é feito esse corte facial. Não é que a face seja um bloco separado que foi anexado. Na verdade, a escultura é feita, né, com a, a talha do rosto, da face, e depois é feito um golpe na cabeça para poder tirar essa parte da face. Os olhos são encaixados, de vidro, são encaixados por dentro e a face é novamente colocada na escultura e aí são colocados, né, cravos. No caso dessa obra aqui, por exemplo, a gente tem 2 cravos aqui, grandes, né, e a gente sabe muito bem na radiografia identificar quando a gente vê um cravo, né, feito realmente manualmente, de um prego industrializado. Então, isso também é prova, né, da antiguidade da peça. Então, esses 2 cravos aqui colocados, os olhos de vidro, e depois que a obra é esculpida, né, essa obra, por exemplo, ela foi feita por um excelente pintor dourador, né, o que a gente chama hoje de policromador, porque tem uma fatura fantástica da policromia. Aquela obra lá que eu mostrei do Aleijadinho, né, tem identificação de autoria da escultura, essa daqui não tem identificação do autor, nem da escultura, nem da policromia, mas é um dos escultores, né, que trabalharam em Minas Gerais, no século XVIII para XIX, porque aqui a gente já tem uma policromia com características mais para final do século XIX. Ixi, pulou de novo. Bom, aqui a mesma coisa. A radiografia tem uma potencialidade grande para mostrar para a gente esses blocos, o interior da escultura.
Então, nós até removemos esse bloco, porque a peça tinha suspeita de estar com ataque de cupim, mas esses blocos foram removidos facilmente. Eles eram fixados somente por adesivo, então, com o solvente foi fácil de remover. E o São Simão Stock e o São João da Cruz, eles tinham um tarugo de madeira que fazia a fixação dos blocos. No caso dessa imagem, não, eles eram fixados só por cola, e aqui a gente vê a técnica de construção também sempre se repetir. As mãos são feitas em blocos separados, com as fibras aqui no sentido longitudinal, e aqui está o corte transversal, aonde a gente pode ver, né, os anéis de crescimento, a gente pode ver os poros da madeira. Então, é um conhecimento, né, que é muito importante de ser passado para os alunos, para eles entenderem, né, essa estrutura da madeira, né, as seções, os cortes transversal, longitudinal, radial, tangencial, para a gente entender, né, como que essa obra foi feita lá, né, no caso, aí no século XVIII para XIX. Então, isso se repete bastante. Vou de novo. Bom, aqui, agora a escultura na base inferior. Então, aqui, a gente olhando a fotografia da base, o que, que a gente vê? A gente vê uma marca na madeira, aqui, bem circular, e a gente vê essa peça de metal fixada aqui por 2 cravos. Então, os cravos aqui, ó. E aqui tem um rosqueado que é para o parafuso do andor para sair em procissão. E quando a escultura tem essa peça aqui, é um indício de que ela tinha uma função retabular dentro da igreja e ela tinha também uma função processional, sair em procissão. Essa peça aqui, vista na radiografia, a gente vê o tamanho desses cravos aqui para fixar essa peça, e aqui dá para ver também essa parte oca aqui no interior, que é por onde a imagem era parafusada no andor, ou seja, dá muita segurança para a imagem sair em procissão. Outra coisa curiosa, né, a base da escultura é fundamental da gente entender, porque se na base da escultura a gente tem um bloco, né, a gente tem a madeira no sentido transversal, significa que a base faz parte do bloco principal da escultura. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é vir com uma lupa, com um conta-fios, e já começar a observar qual é o corte que a gente vê aqui na base da escultura. Então, aqui tinham alguns orifícios de ataque de inseto que não foram para frente, porque é uma madeira de boa qualidade, mas principalmente estava em boas condições de conservação. Ela foi para o Secor para ser restaurada, principalmente por causa do desprendimento da policromia. Mas do ponto de vista da madeira, havia só indícios de infestação de cupim. Mas aqui, voltando ao que interessa, né, a gente tem aqui esse ponto aqui, que é a medula do bloco. Então, se a gente pensa que a medula está aqui, os anéis de crescimento estão aqui em volta, né, os raios nesse sentido, significa que esse bloco de madeira, ele era bem grande para a peça ser esculpida dentro da área de cerne, né, porque o alburno não era usado e os escultores sabiam muito disso, né, porque era suscetível a ataque de inseto. Então, essa escultura, se esse bloco, né, de cedro era tão grande assim, daria para fazer umas 4 esculturas dessa com esse bloco de madeira que devia ser muito grande. Outra coisa que a gente percebe também nas esculturas é que, geralmente, essa área onde fica a medula é uma área fragilizada. Depois eu comecei também a observar isso na rua, nas árvores que eram cortadas, como que também a medula, ela desgastava, e já havia até inseto, rato, dentro de medula de árvore cortada na rua. Bom, então era muito importante observar a base da escultura, porque se não tinha um bloco transversal embaixo,
aliás, se não tinha uma visão, né, de um corte transversal embaixo, se ele fosse um longitudinal, né, radial, né, o meio tangencial, ela poderia ser a base é um bloco separado. Então, esse conhecimento nosso, ele principalmente ia de saber se se essa imagem era feita, se ela era oca ou maciça, de quantos blocos ela era feita, e quais eram os sistemas de encaixe desses blocos, e saber também que madeira que era essa. Bom, essa escultura aqui foi uma outra também que foi identificada como cedrela, né? É uma Nossa Senhora da Piedade de Felixlândia. E essa imagem veio para o SECOR para passar por um processo não só de restauração, mas também de atribuição ao Aleijadinho. Então, ela foi, além de ser restaurada, né, e primeiro de tudo é o que a gente faz, é conhecer essa obra, estudar essa obra, para depois estabelecer, fazer um diagnóstico do estado de conservação, para depois definir o critério de restauração. Então, tem todo um processo de conhecer, diagnosticar, para depois restaurar baseado nos critérios que são estabelecidos. Então, essa escultura foi feita uma análise formal nela, para poder ver os estilemas do mestre Aleijadinho comparado com obras que têm documentação. Então, essa obra foi principalmente comparada com os passos da ceia lá de Congonhas do Campo, que tem documentação, como também o São Simão Stock e o São João da Cruz, que possuem documentação também. Então, vários estilemas da obra, né, da oficina do Aleijadinho, que são, por exemplo, não vou entrar em detalhes aqui para isso, que não é o que interessa, né, mas a fatura das mãos, o jeito de fazer a unha, o jeito de fazer o bigode aqui do Cristo, os olhos da Virgem, né, e por aí vai. Essa peça aqui, né, o estudo da constituição de blocos dela, a gente vai ver aí que essas partes, né, mais proeminentes, por exemplo, como as pernas, o braço direito do Cristo, o braço esquerdo do Cristo, a mão da Virgem, são blocos separados. E essa parte inferior também. E essa escultura, ela também é oca. Então, ela tem esse tampo no verso. Então, da mesma forma que a gente vê lá no São Simão Stock, no São João da Cruz, a Nossa Senhora da Piedade também tem um bloco, mentira, ela é oca, né? E tem esse tampo no verso. Então, dá para ver que é uma imagem né, que foi feita para ficar no altar, mas também essa imagem saía em procissão e tinha o sistema também de encaixe. Então, aqui, mostrando os blocos constituintes. Outra coisa interessante, porque do ponto de vista, foi feita uma análise, né, no processo de atribuição dessa imagem ao Aleijadinho, foi feito também uma comparação da técnica construtiva, não só dos estilemas da análise formal, né, estilística da obra, mas também comparada à técnica construtiva, não só da colocação dos olhos de vidros, como também desse sistema de fatura aqui, e a gente, inclusive, encontrou semelhanças na marcas, né, de ferramentas, dessas peças que eram anexadas aqui por dentro. Ixi, tenta pulando que só. Olha, eu acho que coloquei isso aqui em... Meu Deus, socorro. Aqui. Bom, agora outra peça. Essa escultura aqui é uma escultura de mais ou menos uns 60 centímetros e é uma escultura maciça. São Pedro Mártir, é da região de Sabará. E eu gosto muito de mostrar essa obra, né, para os alunos, quando a gente está falando um pouco, né, sobre madeira, porque pela forma, né, que vocês estão vendo aqui de construção da base, a base faz parte do bloco principal da escultura, primeiro porque a gente tem aqui um corte transversal. Existe uma rachadura, e essa rachadura ela está na base e continua na imagem. E é uma obra maciça,
E aqui o escultor colocou uma espécie, isso aqui chama de asa de andorinha ou de asa de borboleta, que é um sistema que o escultor usou para segurar a rachadura. E eu sei que isso aqui é original, porque a policromia original está sobre essa técnica aqui. A policromia está por sobre essa fatura aqui da talha. Agora vamos ver ela por... Inclusive, a técnica de punção que é feita na policromia, ela marca a madeira, que é um golpeado que é dado por cima do douramento, chega a marcar a madeira. Opa. Aqui. Aqui, essa base dessa escultura, né, quando a gente coloca uma luz rasante, melhora bastante ainda mais a visualização da obra. Então, aqui, a importância da gente procurar as marcas da fatura do escultor. Então, esses orifícios que vocês estão vendo aqui são orifícios feitos posteriormente para pregar a imagem num andor para sair em procissão. Então, provavelmente, quando ela foi feita, ela não foi feita com essa intenção e acabaram furando a base para colocar numa procissão ou até mesmo, né, para poder prender ela no altar. Mas eu acredito que seja mais para sair em procissão. A gente vê aqui as marcas de formão e também essa madeira aqui é um cedro. Outra coisa muito curiosa aqui, aquela rachadura que eu mostrei para vocês lá pela frente, aqui a gente está vendo ela na base. E a gente vê que aqui era a medula que foi removida, que estava deteriorada, e foi colocado um tampo de madeira, uma rolha, digamos assim. Uma rolha aqui em detalhes. Ó. Dá para a gente ver aqui, né, os anéis de crescimento, aqui os poros da madeira. É claro, né, que se a gente fosse visualizar melhor, teria que dar um polimento aqui para ver, mas aqui é interessante que é aquela mesma questão que eu estava falando lá, da área da medula, né, onde a árvore começou a ser fragilizada, e o interessante é por que o escultor usou uma madeira que já estava deteriorada. Então, o bloco de madeira que ele usou já tinha uma deterioração, ele esculpiu nesse bloco e resolveu os problemas que a madeira tinha. Bom, aí já falando um pouco das pesquisas que se seguiram, né, ao longo dos anos, aí tem algumas... Eu e a professora Beatriz publicamos um livro que chama Estudo da Escultura Devocional em Madeira no Brasil. É um livro muito didático, ele foi feito com esse objetivo, justamente para os alunos, né, de graduação, como se fosse mesmo um guia, né, do conhecimento da escultura. Então, no conteúdo desse livro, né, a gente tem uma estatística, por exemplo, da professora Beatriz, olha, de 37 amostras de madeira de escultura, do século XVIII, porque ela estava trabalhando com esculturas com características do início do XVIII, em Catas Altas e Sabará, em Minas Gerais, foram identificadas lá no Pará, pelo Pedro Lisboa. Das 37, 36 foram executadas com a cedrela, exceto essa imagem que está aqui, que é o Nossa Senhora da Conceição, né, de Sabará, em que a cabeça é feita em aniba SP, que é popularmente a canela, e a parte do corpo é feita com essa vísmia, nome popular pau de lacre. Então, uma coisa, estou mostrando aqui uma singularidade, né? Uma peça que é constituída com duas madeiras diferentes, fez parte da pesquisa da professora Beatriz, essa peça, e pela radiografia também. Oi? Oi? Bom, continuando. Aí, continuando, né, essas análises aí, agora já, né, com o IPT em São Paulo,
A professora Beatriz também continuou fazendo, e eu também continuei fazendo análises no IPT, e agora trabalhando com esculturas de Ouro Preto e Mariana, de Igreja do Pilar, de Santa Efigênia, Capela do Padre Faria, e também Mariana do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. É interessante que dessas imagens, né, que esse negócio está me tampando, de 19 esculturas, 13 madeiras eram diferentes, 6 eram cedro e 13 eram madeiras diferentes. Então, por exemplo, aqui os nomes, né, científicos, né, os nomes populares, aqui louro, canela, carvoeiro, cambará, marinheiro, pinto-paraná, castanheiro. O castanheiro, castanho, é essa imagem aqui, que é uma Nossa Senhora do Pilar, da Igreja do Pilar de Ouro Preto. É uma imagem mais antiga, feita numa madeira que não é brasileira. E aí a gente vai discutir mais para frente essa questão de ser madeira brasileira ou madeira europeia, ou seja lá de que lugar. Essa também não é uma madeira brasileira, albízia, é uma leguminosa, é uma Nossa Senhora do Ó de Sabará. E essa nossa Santa Cecília aqui, lá também de Sabará, é um jequitibá, cariniana legalis. Então, uma curiosidade aqui, né, que a gente viu na região ali de Ouro Preto, né, muitas madeiras, muitas esculturas feitas com madeiras diferentes do cedro. Agora não quer passar por quê? Bom, aqui também um exemplo de uma escultura de Nossa Senhora da Conceição, da Matriz de Catas Altas, né? Uma fatura escultórica com características do início do século XVIII, né? Uma posição mais hierática, com pouco movimento, né? A Nossa Senhora da Conceição sem muito movimento, o manto mais contido, e aqui uma escultura mais para final do 18 de um anjo tocheiro. Então, a diferença entre elas aqui, do ponto de vista formal, estilístico, uma obra mais do início do 18, mais para final do 18, esse anjo tocheiro, ele é uma escultura de maior dimensão e a área ocada no verso. Agora, o curioso é que essa escultura ela foi feita para ser vista somente de frente. Né? Então, a gente vê que aqui na parte de trás ela não recebeu acabamento da policromia como ela recebeu na frente. E outra curiosidade também é o sistema de abertura atrás da área oca, que é feita em duas janelas aqui, ó, e não inteira como outras esculturas que a gente viu, como, por exemplo, São Simão Stock e São João da Cruz. Então, aqui a gente tem como se fosse uma cintura, né, maciça, e essas duas partes ocadas aí no corpo da escultura. Então, a grande diferença aqui, né, independente aqui da questão da técnica, de estilo também e de movimentação. E é claro que uma escultura como essa aqui vai exigir, né, uma maior divisão de blocos na sua construção. Bom, aqui alguns documentos, né, que falam para a gente sobre a utilização do cedro. Então, uma coisa é a gente fazer a identificação da madeira, das obras que a gente está estudando, e um pouco buscar também um pouco de documentação do século XVIII e XIX. Por exemplo, esse documento aqui é do início do século XVIII, 1730, que é do Silvio de Vasconcelos, uma publicação em 1977, aonde ele fala que em 1730 foi pleiteado auxílio do Senado da Câmara para a reconstrução da Matriz do Pilar, lá em Ouro Preto. E informado ao Santíssimo Sacramento, a Irmandade, né, de que até as madeiras vêm de distância grande, com muito custo e despesa. Né? Então, a gente pensar nessa questão assim, poxa, então, Ouro Preto, a região de Ouro Preto, no início do século XVIII,
não tinha madeiras, né, né, por exemplo, de cedro, madeiras que se precisava para serem construídas as peças, ou mesmo retábulos, né? Eu estou basicamente falando aqui, gente, sobre esculturas em madeira policromada de vulto, né? Existem muita coisa também sobre as talhas, né, os retábulos. Aqui em Mariana também tem um documento que está num documento da Ordem Terceira de São Francisco, que é a utilização do cedro para o tapavento da igreja, sendo sua procedência o local denominado Bacalhau, situado nas proximidades de Mariana. Aqui já é século XIX, 1825, foi feito um pagamento de 4 pranchões de cedro para o tapavento da capela, que conduziram da Barra do Bacalhau para essa cidade. É interessante como que aparece nos documentos, né, o nome do cedro. Também em Ouro Preto, para a construção dos altares laterais da Ordem Terceira de São Francisco, também, em 1825, é dada a relação das madeiras de cedro. Toda esta madeira há de ser livre do alburno, né, que é chamada de brosio, e muito perfeita. Então, a condição da encomenda da madeira já tinha que ser, né, uma madeira de qualidade, ter que ser o cedro, né, e ser uma madeira de boa qualidade que já viesse sem o alburno, e muito perfeita. Bom, agora aqui nós vamos lá para Salvador. Um documento de meados do 19. A Casa dos Contos da Ordem A Casa dos Contos é onde ficam várias imagens que não estão dentro da igreja. Na Casa dos Contos da Ordem Terceira de Salvador, estabelecia-se um total de 23 nichos, e num dos itens do contrato estabelece que a obra deveria ser feita de cedro da melhor qualidade que se possa ver, sem branco, aqui já chama de branco, né? Não chama de prosio, alburno algum, e sem que possa admitir outra qualidade de madeira, seja qual for o pretexto e razão. Então, isso aqui está no livro da Ordem Terceira, né, de São Francisco, esse livro aqui de 1948. Agora, no Rio de Janeiro, na Venerável Ordem Terceira do Rio de Janeiro, há termos de obrigação de obra assinados por Joaquim de Souza Alão, escultor, na confecção das imagens da Procissão das Cinzas de 1756, meados do 18, que, ao todo, foram 8 imagens da procissão de cinzas. Nos 3 termos, encontramos a seguinte exigência quanto à madeira: tudo na mais superior madeira de cedro, sem brosio, branco, fendas ou qualquer defeito prejudicial. Ou seja, a exigência que aparece nos documentos sobre a madeira do cedro. Bom, aqui eu já vou lá, né, de novo para as obras, uma escultura também que foi feita análise da madeira, lá no Secor, é uma obra de colecionador particular, é uma obra de pequena dimensão, feita praticamente num bloco só. Isso aqui é uma sagrada parentela, né? Iconograficamente, a gente tem aqui Nossa Senhora, Menino Jesus e a família toda, né? Santana, mãe de Nossa Senhora, São José aqui com Nossa Senhora e São Joaquim Maria de Santana. E aí a gente vê que aqui, o escultor, né? Aqui é o meio da escultura exatamente que marca a simetria. Aqui na parte da escultura a gente vê as marcas de goiva, ou seja, há uma preocupação maior com a parte frontal da escultura, e aqui a gente vê que tudo isso faz parte de um bloco só, exceto esse chapéu aqui. Aqui a radiografia delas. A gente, né, na radiografia, a gente às vezes encontra, né, a gente vai ver por dentro das imagens aqui um pedacinho do resplendor, que todos usam resplendor, exceto o menino Jesus, que usa coroa, tem um orifício na cabeça, aqui um pedacinho de metal, mas a radiografia, quer dizer, a primeira coisa que a gente faz é olhar a obra, né? Com os nossos olhos, o nosso potencial conservador, restaurador, do ponto de vista de conhecer a obra. A radiografia vai nos ajudar a conhecer mais a obra para ver a possibilidade, aí, no caso, de conhecimento da escultura de blocos. Aqui, a base inferior dessa escultura, a gente vê uma marca aqui, original do escultor,
onde ele marcou, para ele construir a simetria, né, da imagem, ele marcou aqui o centro, né, onde ele ia dividir a escultura. Aqui a gente vê os anéis de crescimento. O que vocês estão vendo aqui, orifícios aqui, é ataque de inseto, e dá para perceber claramente que a medula, né, está aqui, foi feita, é claro, com cerne, e a medula estaria aqui nessa direção, porque aqui estão os anéis de crescimento. Aquela foto com luz rasante que eu falei para vocês, né, que é muito importante para a gente conhecer a obra, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente já documenta a obra para poder entender do ponto de vista da técnica construtiva do suporte. Bom, aí a gente dá um pulo aqui, e essa escultura, aqui do lado esquerdo, é uma Santana mestra de uma cidade aqui perto que chama... Ai, gente. Desculpa, gente. Gente, desculpa aqui, mas meu escritório aqui no quarto, em Santa Bárbara, fica na sala. Desculpa. Bom. Nada profissional isso, né? Mas, enfim, a vida é assim. Estou cuidando de mãe, então é assim. Bom, então essa escultura aqui é uma escultura do século XX, que a gente custou a descobrir quem se tratava C. Campos. Já é assinada, datada, está aí o nome do escultor, a data em que ela foi feita. É um escultor português que veio para o Rio de Janeiro na década de 50. Fizemos a análise da madeira e é a cedrela. Ele veio de Portugal, de uma região que a gente chama região de Maia, no norte de Portugal, e ele assinava assim, só C. Campos, e punha Rio de Janeiro e a data. Então, ele teve uma oficina no Rio de Janeiro e ele fazia cópias, né? Então, essa imagem aqui é uma cópia da Pietà de Michelangelo. E ele trabalhava com o cedro. E há várias esculturas em Minas Gerais desse escultor da década de 50, 60 e até mesmo 70. Então, provavelmente ele tinha uma oficina... provavelmente não, né? Ele tinha uma oficina no Rio de Janeiro. Bom, então aí a gente vai lá em Portugal, né, procurar que oficina que é essa, né? Então, a gente descobriu, né, lá no norte de Portugal, duas oficinas do século XX, né, que vêm das oficinas do século XIX, que é essa oficina do José Ferreira Tedim e Amálio Maia. Então, ele é Maia, né? A gente custou a descobrir que era C. Campos Maia e que ele era português, mas é uma produção feita nessa região, lá do Vale do Coronado, em Portugal, no norte, lá perto do Porto, onde tem a tradição na fatura de imagens de talhe indireto. Talhe indireto significa aqui que eles têm um modelo, vocês estão vendo um modelo aqui, ó, né? E eles vão esculpindo a partir dos modelos, e a partir também de uma técnica de quadrícula, onde você vai passando para a imagem que está sendo copiada, a fatura. Bom, aí eu estou aqui agora no século XX com um escultor mineiro de uma região aqui perto de Viçosa, uma cidade que chama Porto Firme. Esse aqui eu apresento para vocês, o Expedito Ribeiro. Eu estou falando, coloquei nessa aula aqui, não só, né, a importância da imaginária lá do século XVIII, do século XIX, né, mas para a gente também olhar para as esculturas, né, do século XX, que foram feitas também, e estudá-las, porque elas são muito importantes, elas fazem parte também do nosso patrimônio. Então, aqui, o escultor, né, Expedito Ribeiro, né, trabalhando naqueles moldes antigos, né, colocando a imagem no torno. Então, ao estudar o Expedito Ribeiro,
a gente consegue compreender como eram feitas as obras, né? Porque é uma coisa que vai se repetindo, né? Com o passar do tempo. O Expedito, ele não passou por uma escola, né? Ele tem conhecimentos muito básicos, mas é uma pessoa que intuitivamente, né? Que tem um talento muito grande e do nada começou a esculpir, e o Expedito usa só o cedro, e na região de Viçosa, né, ele planta o cedro que ele vai utilizar, ou seja, ele não vai utilizar, mas na medida em que ele pega a madeira, ele também utiliza a madeira. Então, desde a década de 90, que eu visitava, né, o Expedito com os meus alunos para ver esse processo de construção da obra. É claro que não vão ser cravos artesanais, vão ser pregos, é claro que não é cola proteica, cola sintética, mas o processo de construção é muito semelhante. Bom, então está aqui o Expedito, está aqui uma aluna da década de 90. O que ele está fazendo aqui? Ele está tirando o branco da madeira, a área de albume, tira a casca, né? Depois ele vai descascando essa parte branca da madeira, que ele sabe que é uma parte que é propícia a ataques de insetos. De novo, é vacina da minha mãe. Nunca dei uma aula desse jeito, tão perturbada. Enfim, voltando. Ah, e aqui o Expedito, ele é tão interessante, né, como ele é criativo, que ele fez uma escultura de São José com o Menino Jesus, e aqui ele, né, representou São José, né, que São José era marceneiro, no torno, esculpindo, né? E aqui o Menino Jesus também esculpindo, e aqui ele vai usar tanto o cedro quanto uma madeira mais escura. Eu não sei se essa que ele usou aqui foi o jacarandá ou se foi outra madeira. Mas a gente vê a criatividade do autor na interpretação da imagem do São José. Inclusive, o São José tem um manto, ele tira o manto, pendura o manto aqui e está aqui trabalhando. Aqui, uma outra escultura de São José, pequenininha, e aqui também ele utiliza, como são esculturas que não têm policromia, ele utiliza o cedro e utiliza a cor diferente aqui para poder fazer o topo. Bom, o Expedito também, quando eu estive lá várias vezes, mostrava um estoque de jacarandá que ele tem, né? Então, aqui está aqui o jacarandá, né? As árvores que ele tinha lá para ele poder esculpir, a área de cerne, de albúmio, e o Expedito explicando, né? Que ele fazia a caixa de cedro, e essas esculturas, como eram muito pequenas, ele trabalhava em jacarandá, por causa que é uma madeira mais dura. Aqui, uma outra escultura de um São Miguel, né? Quer dizer, é um artista escultor contemporâneo, trabalhando nos moldes de uma escultura barroca, né? Ver a movimentação toda. E aqui aquela questão da mão, olha o tamanho, né? Desse atributo aqui, que é a balancinha do São Miguel, né? Com a mão que é encaixada aqui. Bom, eu ia muito lá com os alunos, né, visitar o Expedito, e o Expedito me recebeu com essa surpresa aqui. Ele pegou um bloco de madeira, esculpiu uma imagem e falou assim: ah, isso é muito fácil, mostrando para os alunos, né? Que a obra está lá dentro, que é muito fácil, né? Mesmo aquela coisa que se diz, né, que o Michelangelo falava: ah, é fácil, a obra está lá dentro. E aí, olha, é uma peça didática que ele me deu, fica hoje lá no Secor, essa escultura, né? Onde ele fala assim: não, é fácil, o cotovelo está aqui dentro, o joelho está aqui dentro, o pé está aqui dentro, é muito simples. Bom, aqui o Expedito trabalhando com a madeira no torno, e aqui uma coisa que é interessante, a forma como o bloco é preso no torno,
tem essa peça aqui, né? E essas marcas aqui. E eu já encontrei marcas em escultura na base desse jeito aqui. Então, é essa compreensão, né, que o Expedito mostra para a gente, né, de como que essas obras eram feitas aqui, olha, feita aqui, colocada no torno, e depois é cortada essa parte aqui de cima, que não faz parte da cabeça da imagem de Nossa Senhora. Bom, está aí um detalhe, e aqui o Expedito, né, fazendo um autorretrato, né, dele na madeira, ele esculpindo, e depois ele, né, no torno, depois ele pintou aqui o cabelo de preto, né, o cinto e a bota. Que legal. Oi. Aqui, gente, uma escultura do século XVIII, de um Cristo crucificado. Se os braços são blocos, né, separados, obviamente, não teria como fazer parte do mesmo bloco, o sentido longitudinal está aqui, e o Expedito lá, né, explicando para a gente, olha, não tem como, né, esses blocos têm que ser separados, feitos no sentido longitudinal. E aí teve um aluno que, recentemente, em 2022, um aluno que estudou o Expedito Ribeiro numa dissertação de mestrado, e aí ele, né, nesse mestrado, ele mostra, né, aqui as ferramentas, né, o Adriano, que se vocês quiserem acessar o trabalho do Adriano, as ferramentas antigas que ele usa e ferramentas que o próprio Expedito construiu para trabalhar com as obras. Gente, como é que está o tempo aí? Oi? Aqui mostrando, né, o tipo de Professora, com construção. licença, professora. Oi? A senhora tem 1 hora, né, de palestra, Hum. então, mas a senhora pode dar continuidade, né, à sua palestra, por favor. Tá bom, eu estou meio perdida aqui. Foi tanta confusão que está aqui. Aqui, aquele sistema, né, de construção que eu mostrei para vocês lá, né, que veio de Portugal e vieram oficinas para o Brasil, né, onde você faz uma cópia, né, que o Adriano está chamando aqui, né, no mestrado dele, de talhe indireto, em talhe indireto, e o expedito no talhe direto que ele faz. Então, ele vai fazendo medidas assim com a própria mão, com algum instrumento e fazendo um processo de comparação, né, para proporção entre cabeça, braço e tal. E aqui uma coisa recente que o Expedito fez que eu achei fantástica. O que ele fez? Ele vinha fazendo os cristos, né, sempre em blocos separados. Aí ele resolveu usar a árvore de goiabeira para poder trabalhar. Então, a goiabeira proporciona ele, né, a fazer a escultura de um Cristo crucificado, não em 3 blocos, né, como que seria o normal de se fazer, mas usando um bloco só com o galho da goiabeira. Eu achei assim, fantástico a criatividade do Expedito. Bom, agora pulando de assunto, eu vou entrar aqui num trabalho que nós fizemos, foi apresentado no congresso do SEIB e depois também está publicado lá nas revistas do SEIB, que é um trabalho que eu fiz. Aí já o Zenid já não estava mais lá no laboratório de análise de madeira do IPT. Eu consegui falar com esse Rafael aqui, que tinha entrado para lá, mas ele não está mais lá. Com um ex-aluno que passou pelo SECOR, que é um argentino que está nesse laboratório aqui, lá em Buenos Aires, uma aluna, uma bolsista da graduação, para a gente estudar a questão do pinho de riga na escultura, na identificação, né, do pinho de riga e no trânsito das madeiras entre os continentes. Então, estou citando aqui o Etzel, né, que é um colecionador, historiador. Na verdade, ele era médico e ele tem muitas publicações em São Paulo, né, sobre a imaginária religiosa, imaginária sacra.
Aí o Edsel fala, né, que há várias espécies que não existem no Brasil, ele aponta para a origem portuguesa da peça, tal se observa, por exemplo, no pinho europeu, com seus regulares círculos resinosos de crescimento. Na Europa existem madeiras brancas, compactas, como o bucho, que foi muito usado nas pequenas imagens portuguesas, encontradas sobretudo em São Paulo. Trata-se, porém, de uma indicação geral, pois há imagens feitas em Portugal com cedro, que poderia ser importado da África, da Angola, como também do Brasil. Isso é uma citação do Edsel, né, lá da década de 70, e assim, a gente ouve muito falar pinho de riga, porque a gente reconhece a madeira com aqueles veios, né, bem diferentes, né, os anéis de crescimento bem marcados, e aí a gente começou a estudar o acervo do Secor, desde da década de 70, 80, para ver se a gente encontrava que madeiras que a gente encontrava. Aí a gente encontrou, né, dessa porcentagem aqui todas, né, de madeiras que vocês estão vendo aqui, ó, cedrela, 80 peças. Aí encontramos 5 esculturas feitas com pinho de riga, né, pinos, ou então, isso é porque eu estou falando do que essa minha aluna foi encontrando nos arquivos do Secor. Então, tinha tanto análise, obra que você encontrava no acervo, que tinha feito análise, que estava escrito lá o pinho nigra ou pinus silvestre, ou também o pinus. Né? Então, 5 mais 3. Então, de um total pequeno de de pinos para o cedro. Aqui uma escultura de um São José, que é uma escultura do século XVIII, e através, quer dizer, foi feita análise, né, é o pinus, e a gente vê, não só pela imagem, né, pelas perdas que ela tem, da policromia, que dá para ver os veios, mas também pela radiografia, a gente pode visualizar também. Bom, aqui uma outra imagem, que também fez parte aí dessa pesquisa que nós fizemos, que é uma Nossa Senhora de Minas Gerais, da região do Cerro, né, norte, mais para norte de Minas, que é uma Nossa Senhora dos Prazeres. Aqui já uma técnica de construção diferenciada, porque ela é construída em pranchas de madeira. Aqui na base, né? E aqui já chama atenção para uma coisa importante, né? Que a gente tem sempre que remover. Se eu quero fazer identificação de madeira de uma escultura, é muito importante que eu faça do bloco principal, né? Se eu fizer de uma mão, eu vou estar fazendo de um bloco secundário, que pode não ter sido usada a mesma madeira do bloco principal. Então, que essa amostra, que essa análise seja removida do bloco principal da escultura, e geralmente a opção para remoção é a fazer na base da escultura. É porque nem sempre é possível a gente remover a amostra da madeira numa escultura toda policromada desse jeito. Ainda mais essa daqui tem o Menino Jesus. Aqui a radiografia também da imagem, né? Aqui mostrando, aquilo que eu chamei a atenção para vocês. Né? Aqui a gente já vê, né? Nessa escultura aqui, né? As peças, né, de fixação do bloco. Aqui já não são óleos de vidro ocos, já são maciços. Então você já vê uma escultura mais para frente. Aqui a remoção do bloco, né? E aí aquela preocupação que a gente tem de antes olhar o local que a gente está removendo a amostra, para que essa amostra seja significativa, que ela tem as 3 seções, né? A transversal, radial e tangencial. E aí, primeiro, né, olhando com a lupa para a gente reconhecer como que a gente vai remover essa amostra, e dependendo, é claro, também do tamanho da obra, a amostra que vai ser removida. Então, no caso aqui, foi removida uma amostra de quase 1 centímetro cúbico,
e essa amostra foi levada para o IPT e o resultado é pinos. Então, aqui, gente, uma outra questão, né? A escultura, ela já veio com perdas. Ela veio para ser restaurada, a policromia estava em desprendimento, então, só de olhar para a escultura, a gente já vê essa estrutura anatômica da madeira bem diferenciada aqui na base, né, com todas essas perdas. É uma escultura, né? Essa parte aqui da frente é feita com bloco. E aqui a escultura do menino Jesus, né? Que é vestido, né? Mas aí a gente tira a roupa. Isso é uma tradição, né? Que as imagens devocionais, mesmo que elas sejam esculpidas no menino Jesus nu, né? Do ponto de vista devocional, elas recebem uma roupinha, uma veste. Epa, para do lado. E aqui, duas lacunas aqui, ó, nos joelhos do menino Jesus, aonde a gente vê a estrutura, né, anatômica da madeira, né, mostrando aqui os veios, né, da madeira. Então, quer dizer, dá para ver que o menino foi feito pela mesma madeira, da mesma madeira que a Nossa Senhora, e também a gente questionar que, assim, que não tem como se tirar a amostra, por exemplo, dessa madeira. Então, assim, essa análise pode também ser feita por um anatomista, né, pela própria obra também, né? Claro que de acordo com as potencialidades que tem. Bom, aí o Etzel, né, falando aqui sobre o pinho europeu, né, com os círculos resinosos de crescimento, e aqui nós saímos colhendo na literatura encontrada o que a gente via de referência sobre a utilização do pinho. Então, em São Paulo, nós encontramos aqui, temos referência aqui do Lemos, né, que é uma publicação de 1989, em São Paulo, falando assim, ó, certamente grande parte das madeiras ditos de acabamento foi durante muitos e muitos anos importada, como os vidros, papel de parede, telhas de cerâmica de Marsella, arames e pregos galvanizados, cimentos em barricas, colunas de ferro forjado ou fundidas e incrível madeira, mormente o chamado pinho de riga. Então, isso é o Lemos falando. Até 1914, o ano da Primeira Guerra, o pinho de riga dominou o comércio, não só o paulista, mas o geral, de madeira para a construção, especialmente nas grandes cidades. A expressão pinho de riga é muito vaga e certamente indica o porto de origem da madeira. Parece que o grosso do pinho importado era sueco. Aqui já outra citação. Segundo o frade, os mesmos trens que desciam agora a Serra do Mar para Santos, carregados de café, retornavam a São Paulo repletos de mármore de Carrara, pinho de Riga, vidros coloridos da Bélgica, chapas de Flandres. O mesmo acontecia com os porões do navio. O local ocupado pelas sacas de café rumo à Europa, voltava com os partidos de pinho de Riga, que, entre outras mercadorias, era importado através de laço de navio. Então, a gente ouve falar muito dessa história do lastro de navio. Aqui, documentos também que a gente procurou em Minas Gerais. Citação aqui do Vasconcelos. Não são poucos, aliás, os materiais importados para as construções, desde as fechaduras inglesas, que aparecem com frequência nas arrematações da época, até os azulejos, os cristais, a louça, o chumbo, o ouro em folha, o pinho de riga, as tintas, pelicas e tal. Uma publicação do Vasconcelos. Aqui, na arquitetura mineira, né, aqui do século, início do 18 para meados, a casa adquire uma leveza extraordinária. Veio vidro em castilhos de varetas fininhas de pinho de riga. Já na quarta fase, a arquitetura nas Minas Gerais destaca-se em cidades mais ricas, São José do Rio e Diamantina, criando quase um caráter local. As portas e janelas já são de tábuas finas. Pinho de riga se instala nos soalhos, forros e esquadrias, em substituição à janela, jacarandá e a boas madeiras nacionais. Bom, aí o que a gente encontra sobre lastros de navio?
Diário do Rio de Janeiro, de 1849, metade do 19. O que a gente encontrou sobre isso? Lastro se responde que essa palavra tem uma significação legal e restrita no que diz respeito às disposições fiscais sobre o regulamento e arrecadação dos direitos e despacho das embarcações, compreendendo as madeiras pesadas, como são areia, materiais pesados, como são areia, pedra, cascalho, ferros ou linguados e outros semelhantes, de nenhum ou muito insignificante valor, embarcados e arrumados nos navios convenientemente para que, guardando o necessário equilíbrio, possam seguramente navegar e, portanto, excluídas são dessa compreensão para os referidos fins, quaisquer materiais que de algum valor tenham sido embarcados como mercadorias de que se tira frete, ou que possam constituir fundo para carregamento de retorno, posto que elas se tenham formado o lastro do navio. Aí, aqui, um documento do IPHAN, entre 1631 e 1639, pois somente depois de 1643, se desenvolveu no Recife uma produção local capaz de satisfazer inteiramente a procura. Mais de 300 tijolos vieram de portos holandeses, como lastro dos navios. Talvez também tenham vindo como lastro das partidas de pinho de riga, mencionado em documentos, inclusive janela, armazéns e até casas pré-fabricadas. Aqui também é uma outra citação, aqui um professor lá de Valladolid. Inicialmente, como é lógico, acepção vem da origem da plantação, sino o porto do mar de onde se carregava madeira para sua exportação. O nome vem de longe, de muitos anos. Há que remontar-se quando existia a Liga Hanseática, para ela a colisão entre o comércio dos países bálticos. Eles exportavam o que tinham a madeira, ademais de outras coisas, exportavam pinos silvestres, que era mais habitual na zona. Esse pino se comercializava com o nome de pino de riga. Bom, agora documentos que a gente encontrou sobre importação e comércio. Aqui, Correio Brasiliense, de 1810, está aqui, pinho de riga. Aqui, Jornal do Rio de Janeiro, do século XIX, 1872. 6 dúzias de tábua de pinho sueco, pernas de serra de pinho de riga, Jornal do Correio Mercantil do Rio de Janeiro de 1857, porção de pernas de serra de pinho de riga. Aqui, Jornal também do Rio de Janeiro, de século XIX também, meados do século XIX. Pinho de riga, pinho de riga sortidos, tudo do século XIX. Volta. Acabam de receber o mais completo sortimento de pinho de riga e sueco, pinho de riga sueco e branco americano, isso tudo jornais consultado isso tudo nas hemerotecas digital. Volta. Aqui, pinho de riga, pinho sueco, telhas francesas, Bom, aqui algumas considerações desse trabalho, né? Do pinho, quer dizer, a gente encontra, mostrei aqui no sentido geral, né, onde a gente encontrou, né, no século XIX, a utilização de madeira chamada, né, madeira de pino, chamada pinho de riga, na arquitetura, né, e como que essa madeira vinha para cá, né, o que se diz que a origem dela era do porto de Riga, por isso que teria esse nome, né, na Letônia. A história oral, né, a própria história oral fala muito disso, de lastro de navio. A revisão da literatura mostrou para a gente que essa madeira de pinhos europeu na construção civil, acabamento imobiliário, tanto em Minas, São Paulo, no século XIX. A gente vê também a comercialização
em São Paulo e Rio de Janeiro indica a presença do pinho de Riga, aparece, né, sueco e americano. Ele está, nas análises feitas, ele está em pequena porcentagem, isso eu estou falando na imaginária, que é o que a gente trabalha, né, no SECOR. Não podemos falar somente sobre essa questão de lastro de navio, né, porque a gente vê na documentação que isso é comercializado. E a importância dessa pesquisa interdisciplinar, né? No que diz respeito, né, às análises científicas, os documentos históricos, a história da arte também, que analisa a própria imagem. Opa, agora eu vou aqui para uma parte importante que eu acho que é o seguinte. Isso aqui. Bom, a gente tem, no Brasil, de uma forma geral, nos museus, a gente vê assim, escultura portuguesa, tá? Então, assim, chama-se muita atenção para aquilo que veio de fora. Se a escultura tem qualidade, escultura portuguesa. Ou então, todo mundo quer ter também um aleijadinho, né? Então, a gente vê aleijadinho para todos os lados. Essa escultura que está no Museu de Arte Sacra de São Paulo, ela é uma representação de São Pedro, né, como Papa, e essa escultura está lá no museu como uma escultura portuguesa. Ela já foi estudada por uma pesquisadora portuguesa e identificada, sim, como uma escultura portuguesa. Tem o nome do escultor, que chama-se Pedro Dias, um escultor do início do século XVIII. A professora Sandra está estudando esse escultor em Portugal e a vinda dessas esculturas para o Brasil. Então, realmente, essa escultura aqui foi feita uma análise formal, né, dos estilemas dela pela professora Sandra, e ela vê todas as características aqui do escultor português. Só que, por exemplo, é uma escultura que não foi feita análise. Eu não conheço, não sei se alguém lá no Museu de Arte Sacra em São Paulo fez análise da madeira dessa escultura, mas eu já coloco aqui que seria muito interessante, né, que essa obra fosse estudada do ponto de vista de identificação da madeira, porque já existe uma pesquisa, né, de uma professora da Universidade de Coimbra, que vê todas as características aqui de um escultor português, e realmente lá no museu ela está nomeada como escultura portuguesa, não tem o nome do escultor, pelo menos até então, quando eu vi, mas seria um potencial interessante, né, para vocês que estão da área de anatomia da madeira, estarem pesquisando essa questão da circulação da madeira, né? Porque a gente, às vezes, tem uma escultura que está aqui no Brasil, né? Uma escultura brasileira, e você faz análise da madeira, né? A madeira é cedro, aí você supõe a escultura feita com cedro, madeira brasileira, ela foi feita aqui no Brasil. A escultura de madeira não é madeira brasileira, ela foi feita em outro lugar, por exemplo, Portugal. Mas a gente tem que pensar também na possibilidade de trânsito entre as madeiras, né? Quer dizer, da mesma forma que a gente comprova que veio muito pinho de riga aqui para o Brasil, né? Eu imagino que muito também, muita madeira brasileira tenha ido para Portugal. Por exemplo, o professor Tedim, que é daquela oficina dos Tedins em Portugal, que trabalharam, que fizeram muita escultura no século XX, que inclusive existem nas igrejas de Portugal hoje, e ele fala que o pai dele, o tio dele, né, que é dessa oficina aí, tradicional dessa oficina que vem dos Tedins, que ele usava cedro. Agora, não sei se é cedro brasileiro, se é o cedro vindo de outro lugar, mas ele falava que o pai dele gostava de usar cedro. Quer dizer, muita coisa ainda que precisa de pesquisa, né, sobre a identificação da madeira. Porque você vê no litoral do Brasil, né, ou mesmo aqui em Minas Gerais, muita escultura que se fala que é portuguesa. Mas realmente foi feita análise da madeira,
para saber que madeira é essa, comparativamente, né? Por exemplo, em Portugal, né? Eu acho que existem análises de madeira, do que eu conheço, né? Lá de análise de madeira, eu não sei há quanto tempo eles vêm fazendo, de esculturas ou mesmo de talha. Eu não sei também quem que apresentou trabalho aí, né, no Congresso, se apresentaram alguma coisa sobre escultura portuguesa, mas eu acho muito interessante que se aprofunde nas pesquisas sobre as esculturas, né, que estão no Brasil, que são identificadas ou que são feitas análises, né, e ditas imagens portuguesas, para analisar essa madeira, porque se a gente pensar, só a análise da madeira também não é indício de que eu tenho que pensar sempre multidisciplinarmente, né? Primeiro, onde que essa escultura está? Qual que foi a madeira utilizada? Além da madeira também, esses materiais do ponto de vista da policromia, que materiais são esses? Quais são as características dessa obra, né, do ponto de vista formal, né, e estilístico? A gente realmente aqui está vendo uma escultura com características formais, né, de muito boa execução, com olhos de vidro, né, e tem já uma identificação, mas é uma peça que valeria a pena fazer a análise da madeira. Essa imagem também aqui, ó, de São Paulo, que está também no Museu de Arte Sacra, é também dita uma imagem portuguesa. E também, outra coisa também que nós trabalhamos na conservação e restauração, né, que necessariamente não tem a ver com o escultor, mas tem a ver com o pintor dourador, que é a policromia. Então, muitas vezes se dá um valor muito grande a quem fez a talha, quem fez a parte, né, de escultura, mas você tem que valorizar também quem fez a policromia, porque eram oficinas diferentes. E muitas vezes a gente fala assim, a obra do Aleijadinho. A obra do Aleijadinho é feita na madeira, mas a gente tem um pintor dourador, que a gente chama de policromador, que fazia a policromia, né? Que colocava o douramento, que fazia essas técnicas todas. Então, esse universo, né, de pesquisa sobre a escultura em madeira, acho que tem muito ainda a ser feito e até compartilhado também com Portugal, sobre a questão da identificação da madeira e principalmente do trânsito, né? Então, a obra vinha de Portugal, era feita uma encomenda, né? Ou essa obra era feita aqui por um escultor português, como eu mostrei para vocês lá o caso do... Mas aí já é século XX, né? O caso do Campos Maia, que veio para o Rio de Janeiro e teve uma oficina, não eram esculturas policromadas, né? Mas eu acho que, do ponto de vista do século XVIII e século XIX, eu acho que ainda precisa ser muito ainda pesquisado essa questão da circulação dos materiais. Opa, estou voltando para trás. Aqui também uma Santa Bárbara também, que está lá no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que também é uma escultura portuguesa. Eu estou só indicando aqui, né, que nos museus brasileiros, né, existem muita escultura portuguesa que pode ser feita pesquisa para identificar a madeira, para que a gente conheça mais sobre essas obras. E aqui uma escultura que está também no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que é esse, a gente chama iconograficamente aqui de um Ecce Homo, num pedestal de meio corpo, e esse aqui é uma escultura do Santo Cristo, que é devoção, né, nas ilhas de Portugal, lá nos Açores. Eu vi essa peça lá nos Açores, e quando eu bati o olho, né, nessa peça no Museu de Arte Sacra, me remeteu a essa peça aqui, lá dos Açores. Aí também, né, eu fico muito curiosa, assim, da onde veio essa representação, né? Não é muito comum essa representação aqui no Brasil. Será que essa escultura veio de Portugal, né, ou não? Que influência que teria, né, aqui do ponto de vista iconográfico? Então, quando a gente está falando aqui, né, e aí fechando mais esse assunto, né, fechando já essa palestra, quando a gente vai trabalhar com escultura, né, em madeira policromada dos séculos XVIII, que eu estou em Minas Gerais, né? Aqui eu não tenho século XVII, né? Mas
quem está aí no litoral, quem está no litoral, né, que tem esculturas do século XVII, né, que são esculturas portuguesas, a gente aqui em Minas Gerais tem já esculturas do século XVIII, é muito importante que seja um estudo muito interdisciplinar, e que a gente tenha, que aprofunde mais nas pesquisas. Então, eu estou falando aqui para um público, né, de anatomistas da madeira, eu tive muita dificuldade, né, quando eu comecei a trabalhar como professora no curso de conservação e restauração, e hoje a gente tem vários cursos de conservação bacharelados no Brasil. A gente tem o nosso, né, de 2008, no Rio de Janeiro, se não me engano, começou também no Reúne em 2009 ou 2010. Tem também em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem um também no Pará. Ou seja, nós, né, que trabalhamos com a conservação e restauração da escultura, nós precisamos muito de trabalhos em equipe com o pessoal da identificação. E muitas vezes, né, a falta de verbas para esse tipo de... É claro que a gente faz pesquisa, né, e usa CNPq, etc. e tal, FAPEMIG, mas do ponto de vista da formação, né, nos cursos de graduação, não só para quem trabalha com escultura, não, mas com pintura também, sobre madeira, e a gente tem acervos também de pintura, que é muito importante que a gente faça parcerias com esses laboratórios, como a Beatriz fez com o Pedro Lisboa, lá na década de 90, eu fiz com o Zenid, e acabei aposentando, não trabalhei mais com isso, mas eu acho que para quem está, né, trabalhando hoje com isso, é muito importante fazer parcerias, fazer projetos mesmo, né, de pesquisa com museus, com os cursos, né, de conservação e restauração, enfim, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Agora eu quero voltar. Obrigada, professora Regina, que rica contribuição para toda a comunidade de anatomistas e futuros anatomistas da Madeira. É uma alegria para nós, né? Como falei inicialmente. E tivemos algumas perguntas ali no chat, algumas foram respondidas. Primeiramente, com relação ao SEIB, né? Eu já passei o site, mas eles gostariam de saber mais detalhes, endereços e tudo mais, então a senhora pode depois fazer essas considerações. E lá no início da sua palestra, a professora Cláudia, o professor Lázaro ficaram com uma pergunta, né, pairando assim. No início da sua palestra, a senhora falava sobre uma escultura e depois o professor Lázaro e a professora Cláudia podem mencionar também, né, as dúvidas, mas era sobre os braços e são do mesmo bloco do corpo. As mãos, a professora Cláudia perguntou, também são de cedro. Eu só não estou lembrada da que escultura ele se refere, né? Ao E São João, as primeiras São esculturas. João, São Isso. João da Cruz e São Simão Stock, sim, faz parte do mesmo bloco, os braços. Só as mãos é que são blocos separados. Mas as mãos também são de cedro. Não, não fizemos Não. análise, Ah, entendi. mas fizemos análise com uma lupinha e assim, né? A gente que tem um pouquinho de conhecimento, a gente vê assim as características semelhantes lá dos poros, como é que chama mesmo aquilo lá que eu aprendi, já esqueci tudo, mas sim, tem sim as mesmas características. Ah, obrigada. O que mais? sim, professora. O Ricardo mencionou que está estruturando um curso de identificação da madeira no IPT e ainda está em estágio de andamento e tudo mais, né? Mas ele já está sinalizando que esse curso está sendo estruturado. Quem que está E, fazendo? Ricardo, Eu, Trabalha no professora, IPT? trabalho no isso. IPT. Quem? Cadê o Ricardo? Aqui. Oi, Ricardo. Você conheceu o Rafael? Conheci, trabalhei com ele por muito tempo. Pois é, o IPT sempre foi um grande parceiro, fazia análise para a gente de graça, porque a gente não tinha como pagar. Como todo bom órgão público, estamos passando por vários problemas de mão de obra. E o Rafael saiu em 2015, 16, se eu não me engano.
E hoje estamos só eu, que cheguei recentemente para essa área, né? Eu estou lá desde 2009 no IPT, mas para anatomia, né? Fazer essa parte de anatomia, identificação, Sim, é só 3 anos. E a sim. Maria José, que continua lá ainda. Ah, Maria José, sim. É. Maria Então, José. hoje estamos eu e Maria José. A Ó, que gente bacana. tem um técnico, mas ele vive basicamente em campo, em trabalhos que a gente faz, né, de identificação. Uhum. Então, hoje somos uma equipe de 3, né? Antigamente eram muito mais, né? A nossa equipe era bem maior, mas hoje estamos em 3 e estamos retomando, tentando retomar os cursos que a gente oferecia no passado, né? De identificação. E também tentar restabelecer algumas parcerias que a gente tinha, de fazer essas identificações, né? Nesses tipos de trabalho de restauro, que antes a gente conseguia ter isso, e em assessorias também, às vezes, para as polícias, IBAMA, que antes a gente conseguia fazer e isso se perdeu. A gente está tentando retomar. Olha só, ó, depois eu já estou dando aqui uma ideia, sabe? Você que estão aí em São Paulo, tem o Museu de Arte Sacra aí, tem Uhum. várias esculturas lá interessantes, sabe? De ser feita análise da madeira. Eu acho que isso vai contribuir muito, sabe? Para essa ligação, né, da escultura brasileira com a portuguesa. Sim, Eu sim. acho que, sabe, nossa, tem tanta coisa importante para ser pesquisada, né? É claro, É. assim, por exemplo, eu saí, né, aposentei, estou agora só na pós-graduação, mas, por exemplo, lá no Secor já tem um aluno que é da Polícia Federal. Cadê o Marcos? Uhum. Não sei se ele está aí hoje. Eu convidei ele para entrar. Ele está fazendo análise por isótopos. Eu já não sei mais Uhum. nada dessas novas tecnologias, né? Sim, Mas assim, do tempo que eu trabalhei, né, que a gente fazia esse tipo, né, de análise aí, e isso ajudava muito a gente. Então, eu é. acho se eu estou falando aqui para um grupo, né, de anatomistas da madeira, se vocês puderem oferecer cursos, estabelecer parcerias com os cursos de conservação e restauração, porque é muito importante eles terem esse conhecimento, não necessariamente que eles precisam, né, aprender a fazer, mas que eles saibam como fazer para poder ajudar o pesquisador na hora que for necessário. Sim, sim. Hoje o isótopo ele é mais relacionado com a questão de origem, né, Sim. florestal, para a gente conseguir determinar de onde veio a madeira, né? Mas Uhum. para fazer a identificação, a gente tem realmente várias técnicas que estão sendo desenvolvidas e aprimoradas. Então, tem anatomia, a gente já tem com auxílio de visão computacional, né? Tem alguns grupos que já trabalham com isso. Tem alguns grupos estudando a questão do uso do NIR, né? O infravermelho próximo. Uhum. Tem também grupos trabalhando com espectrometria de massa, então é uma saída, não está mais trabalhando com anatomia de madeira, mas com identificação a partir da química da madeira, né? Uhum. Então, usando extrativos para fazer a identificação, para tentar superar essa limitação que a gente tem hoje, de chegar ao nível de espécie em diversas madeiras, né? Só pela anatomia. Uhum. Então, tem diversos estudos, tem alguns equipamentos também que hoje nos permitem fazer uma análise melhor, macroscópica, mas com aumentos grandes, que seriam equivalentes a um microscópio, né, em termos de aumento, Uhum. com lupas, microscópios digitais, que hoje a gente consegue ter aumentos bem maiores do que a lupinha que a gente usa, né, no dia a dia de 10 vezes. Também Hoje os podem alunos auxiliar, né? têm, hoje os alunos têm até, né, aquele microscópio USB, né, que já facilita Isso. muito para eles. Então, hoje você tem equipamentos desses aí que tem 400, quase 500 vezes aumento. Então, Uhum. a gente consegue ver estruturas anatômicas com um nível de detalhe que a gente não vê na lupa, sem a necessidade de confeccionar lâminas histológicas, né? Então, eu não preciso arrancar um pedaço, eu posso fazer um Exato. polimento só na madeira e olhar, né? Não substitui a análise no microscópio, porque tem estruturas que a gente não vai conseguir enxergar, mas a gente já tem um avanço muito maior no que conseguem visualizar sem precisar retirar material, né, da madeira.
pensando Sim, para esculturas, né, é uma coisa muito importante você causar o mínimo possível de intervenção nela. exatamente. Eu imaginava que realmente as tecnologias já estavam bem adiantadas. Que Sim, bom, Ricardo, que você está aí Então, seguindo aí a tradição do IPT na identificação da sim, madeira, dos bens culturais, né? exato. sim. Então, na sequência, temos uma pergunta ali do professor Lázaro, na verdade, é uma afirmação, né? Ele nos diz que fizeram a análise anatômica da escultura do Cristo crucificado da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, Bahia, vindo de Setúbal, Portugal, para Salvador em 1745, sendo identificado até antes da nossa análise como cedro. A anatomia da madeira mostrou ser um pinho de riga. Mantemos como Pinus sp. Ah, sim. É o Lázaro que está aí? Sim, Ah, e você fez com o Túlio? Sim, sim, exatamente. O Túlio, velho Túlio era o conhecido. restaurador da imagem, e aí Sim, a imagem rachou, tinha uma lasca da imagem. Aí a sim, gente foi lá fazer. Publicamos juntos até. sim. Então, e tem o documento, foi feita a análise e tem o documento que ela veio de lá. Tem toda a documentação, sim, sim. Sim, Foi o feita Túlio é análise velho também dos conhecido. tarugos, da, Aham, da, da pintura, tudo, porque aí já é a parte de vocês, né? A gente trabalhou em conjunto, como você falou aí. Muito sim, importante essa parte da gente unir os trabalhos, foi sim. muito Unir importante. esforços, né? Mas eu Sim. quero ver mais coisas que você tem. Eu vou ver esse trabalho seu aí também, que você fez. Interessante, gostei. Ah, olha, o site do SEIB está à disposição, tem vários trabalhos publicados, e eu quero muito convidar vocês, tá? Porque é o seguinte, o SEIB, ele tem, a publicação tem uma chamada agora para maio, para a revista Imagem Brasileira, e o nosso congresso em Penedo, que vai ser em outubro. Tá? Então, assim, mandem trabalho para a revista, mandem trabalho para o congresso. A gente quer muito vocês lá, junto com o historiador, com o restaurador, com seja lá, com o museólogo, com o que for. Né? As pesquisas têm que caminhar e o SEIP está aí para isso. Legal, legal. Poderia Muito boa fazer sua uma pergunta? palestra, obrigado, viu? Oi, mais tá. alguma pergunta, por favor? Os participantes, se quiserem fazer. Pode perguntar, gente, qualquer dúvida aí. Oi, professora, boa tarde. Eu me chamo Luiz, sou Oi, professor Luiz. aqui da UEPA, da Universidade do Estado do Pará. Ah, do Ah, Pará. isso, exato. Então, eu tenho um questionamento, vi sua palestra, estava pensando e refletindo sobre isso, sobre quais informações nós temos sobre todo esse contexto histórico, principalmente de esculturas sacras e a relação delas com quais espécies elas foram produzidas em cidades como Amazonas e Belém, que foram grandes centros, né, de Sim, chegada dos portugueses no país. E a gente tem um acervo também de madeiras de casarões antigos, que tem esculturas antigas, enfim. Mas a minha curiosidade é saber se todo esse avanço e esses dados que a senhora demonstrou, se eles também são alcançados para essas cidades mais afastadas do sul e do sudeste, principalmente, do país. Se você poderia falar um pouco sobre isso. eu posso sim. Você está aí no Pará. Eu tive duas alunas de mestrado, de doutorado. Será que você conhece elas? A Isis e ela fez o doutorado sobre a Nossa Senhora de Nazaré. Ai, meu Deus. Ida. Ela Eu fez, recordo, mas sim, sim, recordo do nome, sim. Ida. É a Ida Amoy. Amoy. Ela fez o doutorado dela sobre a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que tem uma super devoção, né, no Pará. Só que o trabalho foi mais do ponto de vista iconográfico. Mas, por exemplo, não foi feita a identificação da madeira. A gente tem uma dificuldade, às vezes, muito grande, dependendo do trabalho que está fazendo, de ter acesso à obra. Né? Esse acesso à obra, essa permissão para poder estar com a obra, para poder estudá-la.
Então, assim, eu não tenho conhecimento. Essas duas alunas com quem eu trabalhei no doutorado, tanto a Isis quanto a Ida, foram trabalhos mais voltados para a iconografia, pesquisa iconográfica, pesquisa histórica. Mas eu sei, né, que aí no Pará tem um curso, né, ligado à conservação e restauração, e eu acho que é primordial que se avance nessa área, aí na região norte. Perfeito, professora. Fiquei refletindo sobre isso e sobre o quanto de história que nós temos, principalmente nessas duas capitais da Amazônia, Belém e Manaus, o Com quanto que certeza. deve ter havido de tráfico de madeiras, enfim. Seria muito interessante se a gente conseguisse realmente afinar esse contato. E ouvindo a senhora falar, percebo como a gente ainda tem lacunas nesse estreitamento, Muitas, né? E como a gente poderia muitas. dar tanto, né? Porque apesar de nós termos uma vasta possibilidade hoje de tecnologias para identificação de madeira, como o colega acabou de falar, nós ainda precisamos fazer uso da identificação tradicional, principalmente em regiões de elevada biodiversidade, como a Sim. Amazônia, principalmente para a calibração dessas novas ferramentas, mas principalmente para a salvaguarda dessas madeiras, para Sim. fazer o contraposto, pegar a amostra, ir na xiloteca, olhar o que é. Então, a gente Uhum. poder. Então, penso que eu vi a senhora convidando para o congresso, para a revista. Fico feliz que nesse evento a gente consiga estabelecer esses contatos para que nós, anatomistas, consigamos ver a anatomia não como foco principal da área, mas sim como uma ferramenta que vai auxiliar Exatamente. as interpretações. E às vezes eu acho Exatamente. que nós, enquanto área, temos essa dificuldade em querer que a anatomia seja o foco principal e não somente uma ferramenta que vai estar ali subsidiando sem números de interpretações e possibilidades. Agradeço sua fala, professora. Muito obrigado. Sim, sim. A interdisciplinaridade, ela não pode ser só na teoria, né? Ela tem que funcionar, ela tem que estar na prática mesmo, né? Eu fico pensando assim, né? Por exemplo, seria muito importante estabelecer parcerias com Portugal, sabe? Com laboratórios de anatomia de identificação da madeira em Portugal. Eu já vi muita coisa sobre pesquisa sobre materiais da policromia, né? Da pintura, pigmentos, isso aqui, isso aqui. Mas eu acho que eu trabalho com o pessoal de Évora, sabe? Eu acho que o pessoal do Brasil precisa estar mais ligado com o pessoal de Portugal, do ponto de vista, sabe, da anatomia da madeira, para pesquisar essa coisa do trânsito, né? No caso aqui específico, a gente está falando da madeira. Perfeito, professora. Muito obrigado, viu? De nada. Professora, fantástica a sua fala. Nós ficamos também. Sua fala fantástica, professora. Nós ficamos aqui admirados, né, com a beleza das obras, né, que a professora estudou e avaliou e estudou. Eu dei uma pergunta inicialmente, depois uma consideração. A pergunta é no sentido de possíveis datações, ou se esse material, se esse acervo sacro, ele tem essa informação, ou se também as pesquisas de vocês procuram identificar também, ou mapear esse aspecto. Não, não temos nenhuma pesquisa voltada para. Você está falando de datação, de dendrocronologia, disso? Não temos. Nunca trabalhamos nesse aspecto. Quando a gente vai trabalhar com a obra, né, a gente trabalha muito no campo da análise formal, estilística, para a gente chegar à técnica construtória, mas análise formal, para a gente chegar à época dessa obra. Mas não pela. Mais por tentar achar o documento ou análise formal para chegar à datação. Mas nunca trabalhamos nesse campo. Pelo menos até onde eu aposentei, não. Não. Aquelas imagens, né, que a professora mostrou com raio-x, as peças, elas são tiradas do seu local. Como é que é esse Olha, trânsito, assim, porque a gente imagina que são obras únicas, né? São peças raras, enfim. Então, eu imagino
que não deva ser um procedimento assim tão Muito fácil, difícil. né? Olha Como é que só, a gente, na época, na década de 90, o Secor tem um aparelho de raio-x portátil. Então, a gente levou esse aparelho de raio-x portátil para a igreja e fizemos a documentação do São Simão Stock e do São João da Cruz, a radiografia deles. Mais recentemente, uma aluna que eu orientei no mestrado, ela conseguiu contratar um radiologista em Sabará, e ela pagou do bolso próprio dela, né? Porque pela universidade é muito difícil, você tem que dar diária, tem que dar não sei o quê, não sei o quê. Aí ela conseguiu um laboratório, um radiologista particular, foi na igreja, levou o aparelho e fez as radiografias para ela. E para os meus alunos, né, que passavam por mim, que estavam com obra particular em ateliê, obra menor, o que eles faziam? Eu falei assim, gente, vai atrás das clínicas de pet, de animal, como é que chama? Veterinários, porque eles têm, né, aparelho de raio-x, então eles levavam as obras pequenas, de pequena dimensão, quando é particular, e iam e faziam a radiografia das peças. Então, assim, são várias, né, possibilidades de você levar a obra ao raio-x ou de você levar o raio-x na obra. Mas a potencialidade da radiografia é fantástica, fantástica. E tem impressionado. também um trabalho que foi feito já usando a tomografia, não foi feito pela gente, não sei se foi o Túlio na Bahia, alguém que já fez com tomografia também, levando a Esse obra. trabalho, professora, Foi esse esse, né, que foi mesmo feita com a tudo, tomografia. nós Uhum. levamos porque tem a devoção, que são os responsáveis, né, pela imagem, e como a imagem precisava ser restaurada, e aí Túlio conseguiu, com esse processo de restauração, mostrar a importância que tinha fazer tomografia e levou numa clínica de fazer tomografia de humanos mesmo, Sim, mas tudo por conta da restauração. Isso, faz muito sucesso a gente chegar na maca com uma escultura, eu já fiz isso também. Não, fica todo mundo louco querendo ver a radiografia do santo. O que mais, Carlos? João Carlos? Você falou que ia me... Gostaria de agora tecer um comentário. Nós temos aqui em Santa Catarina um projeto aprovado pela FAPESP, né, que é o órgão de fomento estadual, com o patrimônio religioso de São Francisco do Sul, né, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, né, a quarta cidade mais antiga. E nesse projeto nós temos uma série de desdobramentos, né, em termos do uso histórico da madeira. Então, a gente está trabalhando dentro desse grande complexo, né, que envolve o patrimônio religioso da cidade. A gente está trabalhando desde a parte da edificação histórica, né, das madeiras construtivas, ao mobiliário eclesiástico e também a estatuária sacra, né, tanto do Museu de Arte Sacra, né, que faz parte do complexo da igreja, quanto essa igreja matriz, né, da cidade, quanto a estatuária sacra do próprio ambiente da igreja. E aí, então, gostaríamos muito, né, de aproximar nossas relações, então, com a professora, né, com o laboratório da professora, e ver possibilidades da gente, né, estabelecer parcerias científicas, né, dentro desse grande projeto com a professora, para a gente poder produzir coisas juntos, né? Eu acho muito importante a gente encontrar especialistas assim no Brasil, né, que tem trabalhado, né, com afinco com essas questões históricas, né, envolvendo o uso da madeira e poder estabelecer essas parcerias. Eu fico muito feliz, né, desse segundo simpósio, poder contar com a sua colaboração como grande especialista nessa área de conhecimento e essa perspectiva da gente se encontrar, né, como pesquisadores do Brasil e poder estabelecer esses vínculos, né, entre nossas instituições e laboratórios. Eu peço, por gentileza, professora, que a professora nos deixe o seu contato, né, para que a gente possa Deixa eu colocar aqui no conversar, chat. conversar melhor, a gente pode marcar, né, dentro da perspectiva também da agenda da professora,
uma reunião de trabalho para a gente apresentar com mais detalhes todo esse projeto, né? Um projeto grande que a gente tem aprovado no FIPESP, e podemos, assim, alinhar algumas coisas. Algo que eu gostaria também de falar aqui, né, que vem no ponto que o professor Luiz colocou ainda há pouco, é que, para a gente, na nossa perspectiva, mesmo sendo anatomistas da madeira, a anatomia aplicada a trabalhos com madeiras históricas não é o fim, né? Pelo menos essa é a perspectiva também que eu tenho, né? A anatomia da madeira, ela serve como uma ferramenta, né? Sim. Ela é super importante, né? Sem a anatomia a gente não consegue levantar uma série de informações que são preciosas, né? Para a gente poder fazer interpretações, mas a anatomia da madeira ela serve como uma ferramenta para os trabalhos de madeiras históricas, né? Sim. É, de fato, um trabalho multidisciplinar e que promove resultados interdisciplinares. E eu vejo que nós, como pesquisadores desse campo no Brasil, a gente precisa avançar do ponto de vista de protocolos. Sim, com certeza. Ainda há uma carência muito grande do ponto de vista do estabelecimento de protocolos interdisciplinares, né, que deem conta da gente criar, né, formas de olhar para esse artefato cultural de uma forma mais ampliada e, de fato, né, colocando a anatomia da madeira como uma ferramenta extremamente importante e imprescindível, né, mas o nosso resultado principal não é necessariamente uma descrição anatômica da madeira que Sim. faz parte, né, que serviu como matéria-prima para esse artefato cultural, né? Ou seja, esse é o ponto de partida para a gente criar formas de interpretação e diálogo com outras ciências que podem contribuir também com esse quebra-cabeça, né? Quando a gente mexe com esses artefatos, né, de uso cultural, independente da categoria de uso atribuída à madeira, a gente percebe que a gente tem uma série de perguntas, né, que envolvem muitas áreas, muitas disciplinas, e todas elas têm o seu interesse particular em respondê-las, e isso é possível através de um esforço coletivo, né, no sentido de se apropriar e poder reunir informações que diferentes disciplinas podem fornecer para uma boa interpretação sobre aquele artefato. E isso reverberar para a sociedade, né? A gente ouviu muito, por exemplo, da igreja, né, que foi a primeira instituição que a gente procurou, obviamente, né, para fazer toda essa amarração com o projeto, o grande interesse que eles têm em contar a história deles. Isso é muito importante, né? Ouvir essas pessoas, elas também fazem parte da pesquisa, né? Eles têm um grande interesse em saber a origem dessas estatuárias, saber dessas estatuárias, as espécies de madeira, ou seja, e com isso eles querem ajudar a contar a história da própria cidade. Então, há uma série de interesses, uma série de informações muito preciosas para todos, né? Não só do ponto de vista da anatomia, né? Por isso eu friso que a anatomia é realmente uma ferramenta, né? Não pode ser o fim. E a sua fala foi espetacular nesse sentido, né? De mostrar para a gente, novamente, assim, quanto isso tudo realmente forma uma grande engrenagem. Muito obrigado, professor. E deixei aqui o nome, eu não consegui agora pegar aqui o site do SEIB, mas é muito fácil. Se colocar Centro da Imaginária Brasileira, e tem por busca também, vocês podem entrar nas revistas Imagem Brasileira, nós vamos estar divulgando o congresso, e o SEIB tem essa característica, ele não é só de restaurador, ele é de historiador da arte, arquiteto, museólogo, enfim, anatomistas da madeira, tá? Então, o SEIB tem espaço para todo mundo, ele tem essa interdisciplinaridade toda, para poder estar divulgando trabalho, apresentando, congresso e tal. Tá? Então, já fica meu convite aqui, em breve a gente vai mandar o congresso, a divulgação do congresso em Penedo. Muito obrigado. Eu que Professora, agradeço. muito obrigada pela sua presença, contribuiu demais, muitíssimo com os nossos estudos, as nossas pesquisas, aprofundamento, né?
da imaginária devocional, das esculturas sacras, para esse campo da anatomia da madeira. Essa interdisciplinaridade, como a senhora colocou, né? Precisamos muito dessa parceria. E nesse momento, então, deixo a palavra à senhora para os agradecimentos e depois farei, então, o encerramento desta manhã. Ok, então eu quero agradecer o convite de estar aqui presente, né, com esse grupo de anatomistas e outros, e pedir desculpa também, porque depois da pandemia eu venho para casa da minha mãe, e aqui na casa da minha mãe ela está idosa, então é uma confusão aqui, e eu tive que parar aqui para muitas coisas, tá? Então, desculpa a confusão e agradeço muito. Hoje vai continuar que horas à tarde? À tarde, nós retornaremos às 14 horas, professora. Temos E mais... você vai apresentar seu trabalho? Vou, professora. Ah, então. Temos também a palestra da doutora Thaís Siston, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que fala sobre identificação macroscópica de madeiras utilizadas no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e a palestra do professor Dr. José Tarcísio Lima, da UFLA, que vai falar sobre a avaliação da qualidade da madeira para aplicação dos estudos em objetos de valor. Ok. Então, essas palestras e, na sequência, a apresentação dos trabalhos. E, ao final, teremos a premiação, então, e divulgação de outros eventos que tivemos aqui. Então tá, gente, muito obrigada, prazer em conhecê-los, tá? Sucesso nos trabalhos. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Agradecemos a presença de todos e voltaremos às 14 horas. Obrigada. E bom